Olá, sejam muito bem-vindos a mais um TriCast. Hoje é um dia muito especial porque eu tô com um amigo e uma amiga de 2 décadas aqui na minha frente. Mas, como de praxe, antes de eu apresentá-los e a gente falar sobre esse tema de hoje, que é muito relevante para você, empreendedor, empreendedora, vai já deixando o seu like aqui. Se você não quiser deixar agora, ao decorrer do episódio, você deixa seu like. Mas antes de começar, já clica aqui para se inscrever no nosso canal. Vai compartilhando esse episódio para as pessoas já ir entrando. Compartilha nos grupos do WhatsApp, os amigos. Durante o episódio, deixa comentário, fala. A gente vai responder todos e depois que acabar o episódio, a gente vai respondendo na medida que vai os comentários chegando. Não é mesmo, Lud? Boa noite, estou ao lado da minha digníssima gente. Boa noite, Lud. Boa noite, André. Boa noite a você. A mais um episódio aqui com a gente. É um prazer e tenho certeza que hoje vocês vão sair daqui com várias dicas pro marketing, né? Para as mídias aí. Exatamente. Gente, não existe empresa nesse mundo que não tenha o que eles oferecem. Então, vou apresentá-los. É uma história, gente, esse ano vai completar 15 anos. Vou apresentar. Hoje a gente vai falar sobre a força do audiovisual na era do empreendedorismo. Isso mesmo, sobre produção de vídeo. E, pra gente começar esse bate-papo, quero apresentá-lo. Estou aqui com Natália Tavares e Eloy Beltrame, produtores audiovisuais. E melhor do que eu falar deles, é eles falar. Boa noite, Nath. Boa noite, Eloy. Tudo bom? Boa noite. Boa noite, gente. Tudo bom? Tudo bem. Certo. Bom, vamos lá. Eu apresentei você como produtores. Vocês já trabalharam com diversas pessoas famosas que a gente vê na telinha, que o empreendedor que tá em casa já viu, como Tiaguinho, Xuxa, Luan Santana, Zé Cabaleiro. E eu não vou falar porque eu ficaria aqui e a gente tem um tempo aqui para aproveitar o máximo que vocês têm para entregar de conteúdo valioso para quem tá assistindo a gente. Então, quem que é a Nath Tavares, que todo mundo conhece hoje no business como Nath também? Quem que é a Nath por trás das câmeras, o Eloy por trás das câmeras? Quem começa? Eu mesmo? Bom, eu sou uma pessoa bem caseira. Eu sou do cobertor do Netflix. Sou mãe, né? Minha nova versão agora aí tem 1 ano e 6 meses, né? Que eu tô nessa aventura aí da maternidade. Então, essa sou eu. Eu sou por trás das câmeras, eu sou uma pessoa mais quieta em casa, com a minha filha, com os meus filmes. Adoro série, adoro maratonar série. Adoro comer chocolate. Todo dia eu como chocolate. Todo dia. Que legal. E é isso. Acho que eu sou essa pessoa mais de casa, mais tranquila. Uhum. E você, Eloyzão? Eloy, gente, o Eloy é meu amigo. Tá aí, esse ano vai completar... Esse ano não, o início do ano que vem já completar 20 anos de amizade. Eu conheço o Eloy por trás das câmeras, poderia contar pra vocês várias histórias. Mas pra quem não te conhece, Eloy, quem que é? O pessoal que te conhece... Mas a versão que você conhece, eu acho melhor. Tô brincando. Cara, acho que a gente é muita coisa, né? Fora do trabalho, por trás das câmeras, a gente é muita coisa. Mas eu também sou pai. A Maju, que é minha filha, tá escondidinha ali atrás das câmeras. Tem o Felipinho também. Sei lá, cara. Pergunta difícil, viu? Vamos lá. Muita gente conhece o Eloy, produtor Sim. de cinema, formado aqui em audiovisual pela Federal de São Carlos, né? Sim. Se não me deixa falhar a memória. Sim. Mas também o pessoal não conhece que você também é psicólogo, né? Também. Psicólogo. Então assim, vamos responder, talvez, o que eu fiz e talvez isso responda quem eu sou, porque é parte, né? Então, eu me formei aqui na UFSCar, Imagem e Som. Depois, por conta o trabalho que a gente fazia juntos dentro do grupo de jovens, né? Eu fui procurar uma formação que está dentro da sociologia, que é de juventude contemporânea, né? Isso ajudou muito no trabalho que a gente desenvolveu juntos, né? Ao longo de tanto tempo. E também por causa disso eu já me interessava pela psicologia, mas não cogitava naquela época fazer como profissão. Mas daí calhou, resolvi fazer, me formei psicólogo em 2020 e comecei a atuar na área também. Então é um pouco disso tudo misturado. Uhum. E aí, nós estamos com 2 sócios proprietários da Deeper Produções. Como que surgiu essa ideia maluca há 15 anos atrás?
A gente era jovem. Eloy tinha cabelo. Tinha bastante. Eu acho que foi assim, a gente trabalhava numa produtora, outra produtora aqui da cidade, a gente ficou amigo, eu me lembro mais dos detalhes, porque eu sou mulher, então eu lembro das coisas. Então, eu lembro que o Eloy estava editando um vídeo da Fábio e estava ouvindo Rosa de Saron. Aí eu vi que ele estava ouvindo Rosa de Saron, gostava de Rosa de Saron. Aí eu puxei assunto, falei, você tá ouvindo Rosa de Saron? Porque eu tinha acabado de entrar, né? Eu sou carioca, larguei tudo, saí da Globosat, eu trabalhava no Universal Channel. Trabalhei lá durante 7 anos, construí minha carreira lá. Só que eu estafei com 25 anos, né? Eu tive um problema de estresse. E aí, cara, eu resolvi mudar de vida, né? Eu queria qualidade de vida e me mudei para São Carlos. Então, eu era recém-chegada nessa produtora, eu entrei lá para coordenar a produção. O Eloy era editor, câmera. Eloy faz de tudo, né? Uhum. E aí, a gente acabou ficando amigo. E aí, dessa amizade, da convivência, ele também ainda fazia federal e eu estava como aluna especial do curso de mestrado. Então, a gente ficou muito amigo. E aí, a gente saiu para tomar um chopp um dia. E aí, a gente começou a conversar, vamos abrir uma produtora? Vamos! Aí, É que acho que é assim, né? Quando o assunto é audiovisual, a maioria das pessoas vai cogitar cidades grandes, né? Sim. Porque Sim. é onde você vai ter muita possibilidade de produtoras diferentes, canais de televisão, enfim. Quando a gente decide ficar em São Carlos, isso é crucial. Por quê? Você vai ter algumas poucas produtoras na cidade, ou você se insere nelas e se adequa ao tipo de empresa que já existe, ou você começa um caminho próprio, né? E nesse caso, o que pegou a gente naquele momento foi isso. Olha, a gente não se enquadra muito dentro do que já existe, então a gente idealizou algo diferente, né? Se fosse numa cidade grande, eu poderia pular entre várias produtoras até me encaixar em uma. Aqui não. Então, a gente identificou que precisava começar algo nosso, porque o que já existia não nos acomodamos bem no que já existia, entendeu? Então, foi mais ou menos isso. Essa era a nossa metanoia, assim, né? A gente não conseguia... A gente queria fazer coisas ligadas ao entretenimento. A gente tinha o sonho de trabalhar com quem a gente trabalhou, mas na época era só um sonho, assim, né? Eu, por ter vindo do Rio de Janeiro, tinha um contato com a Som Livre, com a gravadora. E aí, assim, mas a gente estava no interior. Sim. Então, a gente teve que vencer, né, o preconceito das pessoas numa época que hoje talvez seja muito fácil, principalmente depois do período difícil que a gente passou de pandemia, que todo mundo teve que se adaptar à questão da internet. Quebrou um pouco desse tabu, né, da empresa do interior não prestar serviço tanto para grandes marcas, talentos como vocês prestaram, que foi algo... Falando de 15 anos atrás, vocês furaram essa bolha, né? Sendo em uma empresa de interior e trabalhar com os nomes que vocês já iniciaram trabalhando. E aí, pegando esse gancho que você, no início, já... Por você ter esse network, você já assumiu bastante a liderança da área comercial, né? Sim. Na época, sim, né? Hoje o Eloy é meu grande parceiro no comercial, né? Ele leva jeito pra caramba, assim. A gente... ele virou um ótimo atendimento, assim. Ele tem um perfil de cliente que ele gosta de atender. Eu tenho um perfil de cliente, né? E eu acho que é isso, assim. A gente conseguiu ir crescendo juntos, amadurecendo, né? E sim, mas no início, sim, né? Eu acabei assumindo muito isso, até porque... A gente tinha uma equipe muito pequena e o Eloy teve que assumir muitas coisas por trás das câmeras, né? Direção, gravação, edição. Na época, a gente era muito enxuto, né? Então... Mas eu acho que essas questões, assim, de tecnologia, elas mudaram muito nesse período de existência da produtora, né? Então, assim, você fala hoje de abrir uma empresa no interior, é muito diferente de falar isso 15 anos atrás. Porque, assim, hoje você precisa enviar um arquivo de tamanho grande para uma pessoa que está lá na Conchinchina, cara, é mole, você tem um monte de serviços de cloud, eu preciso enviar 5 GB, 10 GB, 200 GB, cara, fichinha. Você consegue.
Antigamente, né? Antigamente. Há Antigamente. 15 anos, se eu precisasse aprovar um vídeo com um cliente, pô, eu precisava gerar um WMV de 5 mega. Aham. Cara, WMV. tipo, isso hoje... né? Então, assim, Sim. foi uma decisão que a gente tomou num período em que isso era muito mais crítico do que é hoje. Hoje você pode trabalhar para o mundo inteiro e isso não é um impeditivo, Sim. né? Sim. Então, acho que... Tem outras É. ferramentas que facilitam, né? Isso Sim. era 2010, né? Subiu um comercial naquela época pra TV Globo. Tinha que enviar a fita. Tinha, Isso era surreal. Era surreal. Não tinha esse Assim, negócio de enviar na nuvem. A né? gente ainda já pegou a transição da fita, né? Fita entre aspas, Pra- assim, né? pra- Porque eram vários modelos, mas enfim, a gente já pegou a transição da fita para XD-CAM. E o que é essa mídia aí, XD-CAM, pra quem não sabe? Ela é um disco que admitia já arquivos muito maiores do que as fitas, né? A qualidade de arquivos, né? HD e tudo mais. Só que ainda assim era físico. Você precisava enviar a mídia física, né? Então a gente tinha que submeter na Globo do Rio, tinha que sair daqui, Sedex 10, Sedex sei lá o quê. Aham. Às vezes perdia o prazo do Sedex, tinha que mandar via Tancargo e tinha que chegar a Aham. mídia física lá. Né? Sim. Então demorou ainda um bom tempo para que a submissão de comerciais fosse via envio de arquivo. Sim. Uhum. Você lembra mais ou menos qual tamanho que uma XD-CAM suportava? Acho que era 50 GB, eu não lembro disso. Nossa, não lembro. Mas Já assim, faz um tempinho, né? mas houve uma época em que você tinha que mandar uma mídia para cada versão. Então elas eram pequenas, ocupavam quase nada da XD-CAM, mas você tinha que mandar uma para cada versão. Era 60, 50, nananana, até versão de 5 segundos. A versão de 5 segundos não ocupava nada de Aham. espaço. Sim. Mas ainda assim você tinha que mandar. Nunca entendi por que disso, assim, porque numa mídia cabia tudo. Sim. E os processos foram melhorando, né? Então, depois era uma mídia só e depois surgiu a possibilidade de você enviar via link, Sim. né? Putz, aí... Que foi Aí virou o céu, né? Porque aí é outro mundo. Porque o que acontecia? Como a gente tinha que enviar a mídia para o Rio, a gente tinha que estar trabalhando sempre com um dia de antecipação, pelo menos. Então, sei lá, uma produtora do Rio de Janeiro, que estava vizinha da Globo, ela podia concluir o trabalho no mesmo dia de enviar a mídia e a mídia chegava. Sim. A gente precisava apressar entre aspas, né? Trabalhar de forma muito mais ágil para conseguir cumprir esses prazos, porque a gente estava no interior, né? E às vezes acontecia de, sei lá, tipo, enviou a mídia, se desse uma zebra no Sedex 10, pô, Aham. tava na Atrasou. graxa, entendeu? Uhum. Então a gente Sim. tinha que ter esse tipo de resguardo, porque uma vez que a empresa comprasse o espaço, era muito dinheiro envolvido, entendeu? Exato. Então, E aí, se tivesse alguma alteração nessa mídia, voltava para vocês e vocês reenviavam? não, a mídia não precisava voltar, Uhum. né? A gente só mandava outras. Mandava Aham. outras. Mandava outras. Que trabalho, hein? Tinha vezes que o Eloy saiu daqui já várias vezes já. Porque Pra perdia levar pessoalmente. Sim, perdia o prazo, tinha que levar de carro. Não chegava a ir pro Rio, mas assim, tipo, vamos pro Tancargo de Ribeirão Preto, né? Ah, sim. Então, beleza, ia lá pro Leite Lopes, enviava. Mas lá eles têm um deadline de, sei lá, tipo, 20 horas. Se a gente concluísse depois disso, então é Viracopos. Eu já cheguei para São Paulo, não lembro se era Congonhas ou Guarulhos, Uhum. para pegar o prazo maior que tinha e enviar a mídia pro Rio. Pra conseguir enviar a tempo. A tempo, exato. Certo. E aí, quando vocês decidiram formar essa sociedade, abrir, entrar nesse mundo de empreendedorismo, vocês chegaram a pesar essas situações ou foi, não, vamos e vamos? Não pesamos nada. Só com a cara e coragem. A gente era muito novo. Então a gente não tinha noção. Porque Tinha. esses clientes vieram depois, né? Ah, sim. Então, assim, quando a gente decidiu abrir a produtora, a gente não sabia se a gente ia conseguir chegar. Se alcançar o Rio de Janeiro, por exemplo. Não Então, sabia. assim, a gente foi descobrindo esses desafios depois e tendo que dar jeito, né? E Enfrentar, foi muita né? ousadia, né? Se a gente pensar nessa logística toda, assumir esse grau de responsabilidade, foi um Sim. passo de muita coragem. E Sim. colher esses frutos foi por conta disso. Como a gente tava falando. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas eu consigo abrir, né? Minha empresa consegue chegar até esse cliente. Então, o quanto às vezes a pessoa está disposto, né, a pagar o preço. Vocês estiveram dispostos, vocês pagaram esse preço, na verdade. Foi o que o Eloy acabou de falar, né? Para ele entregar uma XD-CAM muitas vezes num prazo onde o Sedex deu problema,
vamos lá, vamos para essa outra empresa aí, atrás, né? Ribeirão, e manda e vamos fazer acontecer. Pagou o preço e colheu, né, ao longo desses anos, todos esses frutos, né? A gente tinha a gente era muito novo, né? Ela tinha 20 anos e eu 25. 27, na verdade, eu. Né? São 7 anos de diferença. Né? Uhum. Na verdade, ela tinha 20 e eu 27. Uhum. A gente era muito novo, então, assim, era tudo novo pra gente, né? Então, a gente aprendeu a ser empreendedor na marra, Sim. na porrada. Foi acontecendo e foi... A gente foi vendo... Só que, assim, eu acho que nunca faltou coragem. Isso nunca faltou pra gente. A gente sempre teve... É claro que a gente teve nosso momento de baquear e tal. Mas, assim, a gente sempre teve muita coragem, sabe? Para enfrentar os desafios e muita criatividade, acho, também, para poder lidar com tudo que a gente lidou até hoje, sabe? Sim. E muito trabalho de meter a mão na massa mesmo, porque é isso. Eu acho que tem um gap muito grande na formação de alguns profissionais, porque, assim, você se forma em imagem e som, você está habilitado a trabalhar como cinegrafista, como produtor, como diretor, sei lá o quê. Você não tem administração de empresas. Então, quando você resolve empreender, você está diante de desafios que você nunca viu. E responsabilidades que a gente não espera, né? Você não está habilitado para aquilo, né? E também não dá tempo de você falar assim, tá, então agora eu vou cursar administração. Não tem como. Rola. Não tem como. Então, você precisa... É aquela história de, tipo, trocar o piloto com o avião no ar. Sim. Né? Então, tipo, você Sim. precisa se habilitar para fazer coisas quando já tá rodando, já tá caminhando, né? Então... Ter essa vontade e coragem, né? Sim. Porque trabalho dá, a gente sabe, né? Por exemplo, se você trabalha só com a edição, você não vai se preocupar como que vai chegar até o cliente, como que vai ser enviado, qual é o prazo. Você vai cumprir seu prazo ali e acabou. E o legal desse papo, né, que é que muito empreendedor se identifica, né? Porque a gente tá Sim. falando de um cenário entre, sei lá, 90% das empresas A maioria, no Brasil né? começa e principalmente os pequenos empresários, quem tá empreendendo, começando na raça, às vezes saiu de uma faculdade, vai começar, se depara com a gestão de pessoas, gestão financeira. Então, às vezes a pessoa sabe muito bem fazer o take perfeito, mas Sim. não aprendeu a lidar com dinheiro. Então, às vezes, é muita área. Sim. Sim. Não, você vai ter dentista que não sabe quanto fatura, não sabe o que é um fluxo Sim. de caixa. Você vai ter psicólogo, Então, assim, tipo, esse gap da parte financeira, da parte comercial, você vai ter em muitas formações. E no nosso caso não foi diferente. Então, a gente começou a trabalhar para depois entender como administrar uma empresa. Uhum. Sim. Precificação, tudo isso. Tudo. Enfim, A gente esse aprendeu. papo a gente ficaria aqui destrinchando ele o podcast inteiro. Mas a gente sabe que vocês trabalharam com muitos famosos, né, Lúcia? Exatamente. E quando que vocês perceberam que a empresa tomou um patamar, assim, de atingir famosos? E como que foi essa experiência para vocês, de acessar essas pessoas? Então, quando a gente teve um gostinho diferente, né? Eu trabalhei com alguns famosos no Antes. Rio, Uhum. antes. E aí, a gente conseguiu trazer, né? A gente conseguiu por proatividade. Porque, na época, a gente juntou com um estúdio daqui, chamado Berimbau Studio, que foi um estúdio muito importante, parceiro, que ajudou a gente nesse projeto, que era um comercial chamado Pagode Saudade. E aí, esse comercial era um comercial muito desafiador, porque as imagens eram horrorosas da década de 90, músicas maravilhosas que todo mundo ama. Mas, assim, umas imagens horríveis, a gente tinha o desafio de fazer um comercial bacana, aproveitando aquelas imagens. Então, a gente usou a nossa criatividade, gravou um pandeiro em estúdio, a gente sonorizou com berimbau, e isso fez toda a diferença. E aí, essa peça conquistou o coração ali da Som Livre, né? Eles apostaram na gente, assim, deram... Sim. Aham. Digamos que eles deram um desafio. Eu acho que eles Deram uma queriam... bucha, deram vocês- uma bucha, deram abacaxi, para ver se a gente ia conseguir descascar. Porque a gente estava aqui no interior. Sim. Aham. E a gente descascou. E aí, eles falaram, não, então tá beleza, então vamos trabalhar com vocês. E aí, com 6 meses de Dipper, a gente assinou com a Som Livre. Uau. E a gente começou... Foi muito rápido. Foi muito rápido. Não deu muito tempo, sabe, pra pensar muito nas coisas. Elas foram acontecendo.
né, pra gente, assim. E aí, 6 meses a gente assinou e começamos a fazer todos os comerciais, assim. Era uma coisa doida. Éramos nós e uma outra produtora do Rio de Janeiro. Eram 2 produtoras atendendo Som Livre. Então, assim, a gente trabalhava quase que exclusivamente para Som Livre. Uau. Né? Ótimo início, né? Ótimo Pra quem não início. sabia como que ia desenvolver, desenrolar, Sim. quebrando um tabu de ser uma produtora do interior, já Sim. conseguiu uma parceria, assim, de nome? Foi resultado, assim, do nosso esforço ali, né? Sim. E aí, eu acho que, assim, pra gente, agora teve um gostinho diferente pra mim. Porque quando eu voltei a trabalhar com artistas, era a minha produtora. Uhum. Sim. Não era mais a produtora dos outros, Sim. né? Então, acho que foi muito bacana. E a gente se divertiu muito, porque a gente era novo, né? A gente passou muito perrengue. Eu Teve imagino, porque você ainda já tinha uma certa experiência, mas pro Eloy começar a ter esse tato, porque, querendo ou não, é um tato diferente com equipe de produção, a produtora, você ter esse primeiro contato, às vezes, com a produção do artista, para depois, na hora que você for gravar com ele é assim, assado, né? Foi um tato que você teve que ir adquirindo, né? Não, foi intimidador. Para mim, no início, foi muito intimidador, porque eu nunca tinha estado em sets assim, Sim. né? Então, você tá diante de estruturas assim, desse porte, pessoas desse calibre, nossa, foi... Tanto que assim, né? Depois que você passa por essa escola, você se prepara para qualquer coisa. Sim. E Né? entre bastidores e holofotes, assim, tem alguma história marcante, alguma história que vocês lembram, fala assim, cara, isso aí foi surreal, ou isso aí foi engraçado demais. Tem alguma que vocês lembram, assim, que dá pra compartilhar? Porque a gente sabe, que às vezes o tem umas LGPD, coisas, às vezes alguns contratos não permitem, mas... Não, dá sim, assim, ó. Teve uma gravação específica, que foi assim, a gente, começando a Dipper ali, acho que a Dipper tinha 1 aninho ali, a gente foi gravar Você de Mim Não Sai, com o Luan Santana, que hoje é um vídeo, foi o primeiro videolyric ali do Brasil, o videolyric era uma coisa muito comum nos Estados Unidos, aqui não se produzia. O Luan Santana sempre muito disruptivo, viu esse conteúdo gringo, quis fazer aqui. E aí, só que quando a gente chegou para gravar, e era na casa do Sorocaba, porque o Sorocaba, né, ainda estava com ele, né, e tudo ali, como ele também fazia parte, né, ali da gestão do Luan, né, ele foi um investidor e tudo no início, então era na casa dele a gravação, no estúdio da casa dele. Quando a gente chegou, e a gravação ia ser, tipo, uma gravação, ele no estúdio, cantando a música. Quando a gente chegou lá, então, vamos fazer uma reunião. Aí tava a diretora da Som Livre, do marketing, coordenadora, galera do atendimento, Luan Santana estourado, né? Ele tava no auge, assim, né? E aí, Luan, Sorocaba, todo mundo ali. Então, gente, a gente não quer mais gravar no estúdio, a gente quer fazer uma gravação... na floresta. E aí a gente falou, mano... Aí, o Eloy 20 aninhos, gente. Vocês se olharam. Eu 27, assim, começando ali a empresa. Você tem que fingir costume, né? A gente ficou ali... Naturalidade. Sim, beleza. claro, floresta, Fechou. ótimo, sabemos como. Claro. Aí, então, porque Edward está na moda, porque Crepúsculo. E assim, uma coisa que eu admiro muito no Luan, desse tempo que a gente trabalha com ele, trabalhou, né, tudo, é que ele sempre foi uma pessoa, assim, muito... Ele sempre soube o público que ele tinha e o que elas queriam. Isso era muito louco, assim. E aí, ele falou, cara, tá na moda Crepúsculo, eu quero ser o Edward, eu acho que vai pegar, porque as minhas fãs gostam do Edward. Então, tá. Então, aí descobrimos que num lugar chamado Montanhas do Japi, foi cogitado, Crepúsculo cogitou gravar uma cena aqui, na época que eles vieram, lembra, no Brasil gravar e tal. Beleza, Montanhas do Japi, beleza. Não, mas temos que ter um Mustang
Colocar o Mustang pro Mustang tá ali. A coisa começou a escalar, assim. E eu e a Eloy, assim, 20 aninhos, claro. Vamos Massa, fazer. né? Mustang. Que Foi ideia incrível! Ideia maravilhosa. Então, tá bom. Vamos fazer um storyboard. Beleza, ok. Saímos da casa do Sorocaba, fomos pro hotel. Aí o Eloy falou, Nath, preciso de 5 minutos. Preciso me reconstruir. Vou pro meu quarto ali. Eu acho que ele foi chorar. E eu fui chorar também. Chorei 5 minutos. Liguei pra minha mãe desesperada. Falei, mãe, ferrou. Ou dá certo, Ou dá muito errado. ou vai dar muito errado e a gente vai se ferrar. Não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Beleza, bora, Eloy, bora, vai dar certo. E aí a gente começou. Tivemos ali 1 dia e meio pra pré-produzir tudo. Gravação, local da gravação, carro, máquina de fumaça. E assim, não era qualquer máquina de fumaça. Porque tinha que ser uma máquina de fumaça que imitasse névoa. Nossa. Quando você chega na Montanhas do Japi, que você vai ver lá o lugar que a gente gravou, cara, é assim, é floresta, é árvore, é eucaliptus. Onde tem tomada? Onde liga a máquina de fumaça? Beleza, vamos precisar de uma Ford Ranger S10 com um gerador ligado na Ford para fazer a fumaça, entendeu? E aí a gente tinha que ter uma equipe ali, tivemos que brotar com um fotógrafo. Mas vocês conseguiram calcular tudo isso antes? A gente teve Ou, 48 horas. Na hora, gente, lascou, não tem tomada e vocês correram na hora. Não. Vocês calcularam. Sim. A gente teve Que legal. 48 horas. Nessas 48 horas, a Eloy fez um storyboard. Lembra? Você fez o storyboard do... Eu não lembro, eu lembro. Gente, eu lembro. Fala lembra, porque eu não lembro, né? Não lembro, Não a memória dele é compromete. ruim. Mas eu lembro. E ele fez o storyboard bonitinho, Uhum. né? A gente sabia ali os planos que a gente ia fazer. Inicialmente, a gente ia fazer ali as cenas, né? Pro comercial, Sim. né? E aí, algumas cenas ali pro video lyric. E, obviamente, não deu, né, gente, pra fazer todas as cenas ali, porque a gente tinha um tempo super curto ali, né, do sol e tudo. E depois tivemos que gravar. Gravamos aqui no Bro o restante Legal. das cenas que compuseram o video lyric, né? E teve uma história engraçada dessa gravação também, né? Daí um pouco, chegamos lá e nos demos conta de que Luanzetes sempre descobrem onde o Luan vai estar. Até no meio da floresta. Você sabe que eu tô do lado de uma Luanzete, né? Luanete. Ah lá, né? tá vendo? Eu só não tava esperando a correção. Ah, é Luanete. Deixa eu te contar uma curiosidade. Ah, Que eu acho que quem tá assistindo a gente, nunca falamos sobre isso, né? Não. Nós temos uma tatuagem de uma música, de uma capa de um álbum do Luan Santana. a verdade, As andorinhas. As andorinhas. A gente tem a minha, Que quando... a gente tá do lado inverso. Exato, quando eu dou a mão pra Lud, ela fica Aparece. exatamente na posição que tá a capa Olha! da música Asas, que foi uma música que, inclusive, a gente utilizou no nosso casamento. É a nossa música, na verdade. A música Asas. O que uma mulher Aí, não ó. faz com um homem, né? Vamos ter, a E gente aí? precisa fazer essa história, verdade. Precisa fazer essa história chegar nele, né? Então, na verdade, eu convidei o Luan pro meu casamento, que ele não viu direto. Eu falei assim... Não deu. Não, na tava verdade, muito eu ocupado. convidei, eu vi que eu sabia que ele não ia ver. Eu falei assim, ó, gente, alguém da produção, pelo menos manda um vídeo pra minha esposa, que eu queria fazer uma surpresa pra ela. A Ai, gente não- tentou. não- a gente você tentou me ajudar na época, mas acho que a agenda dele, quando eu casei, devia estar uma loucura. Não tinha, era inacessível, né? E foi um período que o Luan não dava pra falar com ele. Ele é uma pessoa muito acessível. Ele Mas é é legal, né? difícil às Sempre vezes. em alta, né? Sim. O Luan, ele conseguiu, né, na carreira dele. Se E manter, parabéns, né? Luan. Eu me tornei muito mais seu fã, já conheci o seu trabalho. Eu sei que esse podcast vai chegar. Gente, o Tricast tá indo longe. Depois desse episódio, gente, ó, quem patrocinou. iFood, tem que entrar na O lista. ticket vai subir, né? O ticket vai subir. Depois desse episódio, gente, a lista de espera vai ser grande. E aí, gente, olha que louco. A gente tá falando dessa história e me vem umas coisas na cabeça aqui que eu fico maluco. Olha, gente, né, tá falando de uma empresa. Pra vocês verem.
Uma empresa saiu do interior. Olha, a gente tá falando de um gap que até há 15 anos atrás, você não falava assim que uma produtora ia sair de São Carlos e a gente tá falando já como uma naturalidade de coisas grandes, né? coisas grandes. Então, gente, é possível. E a gente tá falando, quando a gente fala de vídeo, eu separei algumas passagens que eu sempre trago, às vezes, uma palavra, um ensinamento milenar, algo bíblico para vocês. E tem uma passagem que está em Abacuque 2:2 que fala assim: escreve a visão, grava sobre as tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Gente, o vídeo é isso. Você vê hoje, você anda nas avenidas, né, Nath, né, Eloy? Você vê, é letreiro audiovisual, é aqueles painel de LED gigante. Então, hoje, e a gente pegando, sei lá, há mais de 2000 anos atrás, não mudou. A imagem, o vídeo, às vezes a imagem fala muito mais do que muitas palavras. Sim. E hoje vocês conseguem traduzir, vocês conseguem colocar sentimento. Vocês, assim como esse clipe que eu vou deixar, gente, para quem tem curiosidade de conhecer mais o trabalho da Deeper, a gente vai falar muita coisa, não tá no final ainda não, gente. Mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês verem esse clipe do Luan Santana, né, Nath? Eles puderem conhecer, que foi inovador. Como que era esse estilo de vídeo? Video Lyric, Né? Video Lyric. Foi assim, inclusive na época, né? Teve gente questionando, mas era um clipe, não é um clipe. Não é um clipe, é um Video Lyric, porque tinha muitas imagens ali que ele não aparecia e era só uma imagem com a letra da música animada ali, né? Então, foi um time muito legal. Mas as Luanettes descobriram, né? As Luanettes descobriram onde o Luan tava gravando. Foram lá. Mas aí os seguranças, né? Dão conta, né? Pra poder não... É muito bem assessorado, não, e né? tinha gente lá no resort também, né? Uhum. Quando as pessoas descobriram, né? Então aí fica aquele alvoroço, quer tirar foto, quer saber o que tá acontecendo. Sim, exato, né? Então deu um trabalhinho ali pra esconder, né? Não, mas muito, muito, muito legal. E o vídeo, né, Lud? É essencial para... Sim, você sabe melhor do que eu. O vídeo né? é essencial. Hoje todo mundo tem que aparecer, todo mundo precisa e tenta, né, estar ativo ali, principalmente em Instagram, que eu acho que é a rede social ainda que é mais utilizada. E para quem empreende, né, por que vocês consideram assim tão essencial? Vou deixar ela responder. Por que a imagem ela se torna importante, né? Como até essa passagem que o André trouxe de quem mesmo passe correndo enxergue a gente. Acho que para quem empreende, você está sempre em busca de solucionar o problema de alguma parcela da população, né? Seja no B2B, no B2C, você tem uma oferta que soluciona um problema. Só que as pessoas precisam saber disso, né? Então, de que forma eu comunico para os meus potenciais clientes que aquela dor que eles têm tem um remédio e que eu sei qual é, eu oferto esse remédio. Então, o vídeo é uma das formas mais eficazes de você fazer essa comunicação, né? É o que as pessoas consomem nas redes sociais. Então, se você não se comunicar através do vídeo, não quer dizer que não vai dar certo, mas você vai estar deixando dinheiro na mesa, né? É isso. Eu quero fazer um post estático, eu não quero fazer um post em vídeo. Tudo bem, você vai ter algum tipo de retorno? Vai, mas ele vai ser inferior, né? E isso não sou eu que estou dizendo, as métricas dizem isso, né? E é mais barato, né? Do digital aí, você é do marketing. Não é mais barato impulsionar o vídeo do que uma foto parada? Mais barato... Na verdade, não é mais barato. É porque ele dá mais engajamento. Ele conecta mais. E isso... Mais barato eu entendi como você quis dizer. Mas ele acaba sendo mais barato porque ele dá mais resultado. Hoje, uma imagem, como nós chamamos no marketing digital, uma arte, um criativo em imagem... Ele conecta muito menos. As pessoas querem o vídeo, elas querem ver o movimento. E a gente tem até pauta para a gente falar sobre até, inclusive, os vídeos curtos, como que vocês hoje trabalham com eles. Mas as pessoas compram com os olhos, né? Sim. Então, quando a gente fala de audiovisual, a gente fala de vídeo, e por isso que a gente fala, né? Essencial para a empresa. Se a pessoa quer mostrar, e lembrando que o vídeo está muito ligado ao marketing... As pessoas, quem é visto é lembrado. Qual é o jeito mais eficaz de a gente chegar através hoje, falando de digital, e entrar
como que você entra dentro da casa das pessoas? Com um vídeo. Sim. Então, hoje vocês têm o poder, né, de transformar histórias, pegar, pincelar situações e colocar sentimento, colocar confiança. Eu falo que o vídeo não vende. O vídeo, ele vai gerar um sentimento nas pessoas, ele vai gerar confiança, ele vai gerar algo positivo para que depois a pessoa vá comprar. Então, não sei, eu acho que mais ou menos isso, né? Não, a palavra sentimento é a chave, porque assim, se você sabe que as decisões de compra, elas são muitas vezes emocionais, a pessoa vai racionalizar depois, ela vai se arrepender de ter comprado só depois, né? Então, de que forma você consegue produzir esse impacto? É uma trilha bem escolhida, é uma voz bem escolhida, são imagens bem escolhidas. Na foto parada, né, no criativo estático, o que você tem de recurso para produzir uma reação emocional? Só a parte visual. Com o vídeo você traz outras possibilidades, né? Então, tem como incrementar essa sensação, sim, né? o dia que você conseguir trazer cheiro, vai ter cheiro também, entendeu? Por quê? Porque são conexões afetivas que você vai produzindo, de repente, com um passado, né? Então, tipo, nossa, eu lembrei de um cheiro de café com leite da infância. Tudo isso vai produzindo, vai inclinando a pessoa a consumir um determinado conteúdo, serviço, produto. Então, assim, são esses elementos de emoção que produzem a decisão de compra. Então, o vídeo, ele tem mais recursos para produzir tudo isso. Do que um post que só é uma foto, né? Eu postei um texto, tá? Tipo, o que eu consigo evocar em termos emocionais? É inferior, com certeza. Inferior. Todo empreendedor, na verdade, ele uma hora vai se fazer aquela pergunta: invisto ou não num vídeo? Ter um vídeo institucional? Isso todo. Eu falo, a gente conversa com vários empreendedores. Toda hora um empreendedor vai se fazer essa pergunta: será que eu devo investir num vídeo institucional ou não? É investimento ou é gasto? Como que vocês hoje enxergam essa questão do vídeo institucional para pequenas, médias empresas? As grandes já sabem a importância e a necessidade, mas o pequeno e médio empreendedor que às vezes está começando absoluto zero ou já tem o seu negócio há alguns anos, ter esse vídeo institucional, quanto é importante? Eu acho que é super importante e ajuda muito a contar a sua história, porque esse é um cartão, assim, né? Um cartão ali de visita, eu acho. Quando você tem um vídeo, você entra, por exemplo, num site ou, sei lá, no Instagram de uma empresa, e você tem um vídeo ali que conta o que aquela empresa faz, que diz e tal. Eu acho que ele consegue chegar mais ali, chamar mais a atenção do cliente, sabe? Exatamente. Eu me lembro uma frase assim, quem não mostra quem é, acaba sendo lembrado pelo que não é. Então, a gente... Se a gente quer ser lembrado, e é muito sobre isso o vídeo institucional, mostrar quem é a sua empresa pelas pessoas, se você não tem, você pode acabar sendo lembrado pelo aquilo que você não é. Exato. Eu acho que hoje a gente poderia pensar não em vídeo institucional, mas em vídeos institucionais, né? Porque antigamente você contava uma única vez a história dessa empresa. Ela surgiu em 1960, criada por fulano e ciclano, faz isso, faz aquilo, pronto. Esse vídeo tem uma sobrevida e a pessoa utiliza isso por anos. Hoje, você tem que estar comunicando a sua empresa com muito mais frequência. Ganhei um selo GPTW. Tem que falar sobre isso. Porque na hora de um potencial cliente fechar com você ou com outro, ele vai querer saber que você é um great place to work, ele vai querer saber que você tem, sei lá, painel solar e não consome energia, que você planta não sei quantas árvores por ano, porque faz diferença. O consumo hoje, ele não está só no produto, né? Então, o consumo, a marca como um todo. Se eu sei que ela é tudo isso, né, eu opto por ela. Então, eu preciso estar fazendo vídeos institucionais o tempo todo. Uma comunicação institucional. Até para mostrar progresso, né? Porque se uma empresa, há 10 anos atrás, tinha um comportamento, hoje, qual é o comportamento dela? Ela manteve esse comportamento? Sim, se eu tenho um grupo de acionistas, eu tenho que mostrar para o acionista o que eu estou fazendo, né? Isso pensando em empresas maiores, né? Mas o pequeno também. Né? Porque você pensa assim, localmente, um empreendedor pequeno, de cidade pequena. Tá, mas tipo, também ali, se o cliente dele tem a opção de consumir com ele ou com outro, o que vai determinar essa escolha? É só o preço? Exato. Não é só o preço. E isso que você está falando me lembrou até uma newsletter que eu recebi uma vez,
que uma empresa muito grande que fabrica bolsas, essa empresa lançou uma sacola plástica. Ela lançou uma sacola plástica, se eu não me engano, se não me falha a memória, eu acho que era cerca de R$9.000, alguma coisa em torno disso, ou até mais, não lembro. Mas era um investimento muito caro por se pensar que era uma sacola plástica com a marca da pessoa. Mas isso sobre contar histórias que o Eloy estava falando é muito isso. Quem compra aquela edição limitada, obviamente, grife, as pessoas esgotou muito rápido, lançaram a campanha. Mas atrás dessa marca, eles têm um vídeo que eles lançaram junto com essa campanha de cunho social. Se eu não me engano, elas ajudam o hospital, não sei se é o Hospital do Câncer da Mulher, alguma coisa assim, ou era alguma coisa ligado à saúde da mulher. Ou seja, quem compra a sacola plástica também é a questão do sentimento. Então, olha o poder de você saber informar. Hoje, muita gente ainda não sabe e a gente está vendo como poder comunicar isso. A Trinity Contábil, quem contrata hoje os serviços da Trinity Contábil também está ajudando. Hoje ela tem, na Casa da Criança aqui em São Carlos, um trabalho social e ela tem se envolvido em alguns trabalhos sociais. Ou seja, quem contrata hoje uma das nossas empresas, não só contrata, mas ela, aquele negócio, se sente bem. Então, eu estou comprando um serviço, mas também, paralelamente, estou ajudando uma causa social. Eu acho que eu preciso de um vídeo institucional, né? Eu acho que os clientes não sabiam. Exatamente. Né? Então, esse vídeo vai ter esse papel institucional. Entendeu? Exato. Um corte... hoje pode ter também um papel colaborativo, não institucional, né? Não é um briefing institucional como vocês fazem. Mas hoje acaba tendo até o que a gente tem, esse bate-papo que a gente está tendo, acaba colaborando também hoje para as empresas, as empresas participarem de momentos como esse, de falarem delas, né? Eu acho que o vídeo tá aí. Hoje os podcasts, hoje qualquer empreendedor hoje, às vezes, consegue comunicar através do vídeo, não só, às vezes, quando quer fazer algo mais profissional, mas consegue comunicar com o seu próprio celular, né? E aí, até falando, quando a gente fala disso, até falando de equipamentos hoje, qual que foi, assim, a grande mudança que a gente teve assim no audiovisual que vocês sentiram na melhoria? Por exemplo, a gente começava no Full HD lá atrás, hoje a gente fala de 4K. Como que é essa questão hoje da qualidade de vídeo? A produção digital, ela sempre teve como fator de comparação a película. Então, seja no cinema, seja nas grandes produções de publicidade, você fazia tudo com película. 35mm, 16mm. A qualidade visual da película, ela era superior ao digital. Uhum. O grande ponto de virada foi quando isso se equiparou e hoje a gente até poderia dizer que ultrapassou, né? Então, assim, quando surgiram as primeiras câmeras digitais capazes de produzir imagens tão boas quanto a película, aí você teve a grande virada, porque elas eram muito mais acessíveis em termos financeiros, né? Então, o custo da película era muito alto, a locação das câmeras era cara. Então, assim, você teve esse ponto de virada. Só que, assim, no nosso caso, a gente nem trabalhava com película e nem trabalha hoje com essas câmeras que se equiparam à película. A gente trabalha com câmeras que foram se tornando mais acessíveis e que são de entrega de qualidade muito alta, mas que são compactas. Eu preciso fazer a cobertura de um evento, eu preciso gravar uma peça de documental, fazer uma entrevista. Você não vai com um aparato, né, de outro planeta, você vai de forma compacta. E essas câmeras, apesar de serem compactas, entregam uma qualidade. Que entrega essa densidade de imagem que vocês precisam para entregar um material cinematográfico que hoje vocês entregam, né? Sim, quando eu era estagiária, né, tinha equipe de gravação, a gente ia com Caboman. O cara que ia atrás só para segurar o cabo. Porque era um troço enorme, assim, né? E pesado pra caramba, né? Então, era quase uma musculação ali pro cinegrafista. Então, retomando essa importância, né? De nós, empresários, fazermos vídeos institucionais, né? Aparecer, deixar a nossa história, a nossa marca aí nas redes. Quais são os principais erros, assim, que vocês percebem quando os empresários tentam fazer isso de uma forma, assim, sozinhos?
ou chamo o primo. O meu sobrinho faz. O meu sobrinho, primo. É o E não é o primo rico, né? Não é, que também, na minha opinião, não é bom. Mas enfim, isso é, né? Eu acho que você começar sozinho não é um problema, Uhum. né? Sim. O problema é você não saber o que fazer, Sim. né? Então, hoje não tem uma coisa que você não consiga aprender no YouTube. Meu, você aprende. Mas vai procurar uma maneira de se capacitar minimamente para fazer, entendeu? Porque essa história de, tipo, chama o sobrinho, é tenso. Coloca num... Como chama? Num tripé e se grava, né, ali de qualquer forma, sem olhar a iluminação, né? O mínimo básico ali, né, pra limpar a câmera. E aí acaba cometendo, então, alguns erros básicos, né? Porque às vezes você vai pensar em produzir, porque precisa produzir, todo mundo está produzindo, você espera que isso venha a somar na imagem da sua empresa. Sim. Só que a qualidade fica tão ruim que isso acaba sendo um desserviço, né? Sim. Então, tipo Sim. assim, a imagem da sua empresa sai pior do que já estava. Do que se não tivesse feito. Do que se não tivesse feito, exato. Que nem eu tava falando de equipamento, mas não é sobre o equipamento, às vezes é sobre a falta de direção. Então, eu acho que ter uma produção, e é produção audiovisual, por isso que quando a gente busca profissionais que têm essa expertise, a gente tem um produto que gera sentimento, não às vezes... Sim. E a gente tá vivendo isso, hypes de vídeos de hypes de vídeos, criadores de conteúdo surgindo a cada momento, que às vezes não é aquilo que conecta, aquilo que vocês conseguem às vezes deixar humanizado, porque é isso, é sobre contar uma história. O vídeo, ele tem uma história, né? E é essa história que vai conectar com quem tá assistindo e gerar o sentimento. Não tem a trend de dizer, não é sobre isso. Então, não é sobre o equipamento. É sobre quem está Exatamente. atrás do equipamento. Porque hoje todo mundo vai ter um celular que faz uma imagem de boa qualidade. Sim. Mas você precisa entender que audiovisual é uma linguagem. Então, do mesmo jeito que você aprende na escola que o predicado vem depois do sujeito e o verbo e tem uma sequência para você conseguir comunicar, né, alguma coisa. Sim. No audiovisual não é diferente. Cada plano, ele se estabeleceu ao longo da história do cinema comunicando determinada coisa. Por que eu vou fazer um close-up de uma lágrima que escorre? Né? Por que eu não faço isso num plano aberto? As pessoas, elas podem facilmente achar que é só ligar a câmera e gravar. Mas, assim, tipo, para que essa linguagem faça sentido, existe um know-how. Né? Não dá para diminuir o quanto isso é importante. Então, o estudo que existe por detrás de tudo, né? Não é, como você falou, não é só ligar a câmera e aparecer e sair falando qualquer coisa. O que eu vou falar, qual é o tom de voz, que roupa que eu vou usar, se eu vou estar numa parede lisa ou numa floresta, né? Sim. E qual é o ambiente. Então, tudo isso conta e tudo isso faz parte, né, do audiovisual. Tem uma equipe, né? Não é só por exemplo, não é só o cinegrafista, né? Antes disso, vem o roteirista, o cara que pensou em como que vai fazer ali. É uma equipe que, às vezes, participou para criar aquilo, né? Figurinista. Depois Tá lembrando de mim. Não, depois você deixa linkado, é um vídeo do Porta dos Fundos, que eles fazem assim, tipo, vão riscando item por item de uma produção audiovisual. Sim. Então, tipo assim, começou a gravação, tá lindo. Tira o foquista. aí você entende na imagem o papel do foquista. Tira, sei lá, o operador de áudio. Tira o figurinista. Tira... Cara, é fantástico esse vídeo, porque você vai subtraindo cada parte, cada peça de uma produção audiovisual e você vê o que sobra no final. Sim. Entendeu? E lembrando, gente, que a gente tá falando de B2B. A gente tá falando de empresa e essa necessidade de profissionalizar. De ter um vídeo que vende. Ela vende uma ideia, ela vende o objetivo. E o legal, que não é só a produção, é a meta. Eles entendem. Você lidar com uma produtora de vídeo, eles vão falar assim, mas esse vídeo, qual que é o objetivo desse vídeo? O que você quer causar com esse vídeo? Você quer vender? Vai ter um jeito. Você quer causar um sentimento, você quer brand, aumentar a autoridade da sua marca, aumentar a autoridade da sua empresa, enfim, eles vão entender. Então, quando a gente fala de B2B, você pode realmente, se você tem um pouco de conhecimento, se você quer, às vezes, como o Eloy mesmo disse, ver no YouTube, né, Eloy? E a pessoa também desbravar esses mares,
tá tudo bem. Mas é o que a gente sempre fala e é uma coisa que a gente bate na tecla aqui do TriCast. O empreendedor é o que, como eu falei no início do TriCast em Abacuque 2.2. Você tem a visão, escreve ela na pedra e para quem passa correndo vai ler enfim, o empreendedor é o cara da visão, do estratégico. Se você quiser fazer tudo e no começo, ok, até que você tá faturando seus 25 mil de faturamento bruto, você tá aquele início de empresa, ok. Mas depois tem que delegar, né, Eloy? Depois tem que passar para quem entende, o financeiro para quem entende, o vídeo para quem entende, o marketing para quem entende, porque aí você consegue buscar o próximo nível. E se a gente tá falando de B2B, quem empreende e não tá pensando assim, tem alguma coisa errada. Porque empreender, eu falo que um dos mentores, que eu fiz uma mentoria individual com o Rodrigo Maciel uma vez, ele falou assim, ó, você tem empresa para 3 motivos. Ou para quebrar, ou para deixar de herança, ou para vender. Se você não tiver com um desses 3 motivos, você tá com uma empresinha, você tá pensando numa empresa familiar, você não tem um negócio, você tem um hobby. Então, quando a gente fala de empresa e a gente fala de vídeo, é isso, né? Buscar no B2B, delegar para quem é o expert daquele assunto. E ter parceiros estratégicos, né? Quando eu já falei de expert, gente, a gente tá na frente de uma produtora e a gente tem uma história muito legal, que é a questão daquele documentário. Eles têm um documentário que chama Faces do Conflito. E esse documentário teve prêmio internacional. O Alexandre Auler, né? Que é o fotógrafo que esteve vivendo naquele mês dentro de um conflito. Conta mais pra nós, Nath. Como que foi? Onde que foi? O que tava rolando? E como que foi a produção desse filme? O Alexandro, ele é primo do André Auler, que hoje trabalha com a gente, né? Uhum. Ele é um dos diretores que trabalham com a gente na Deeper. E ele foi meu chefe, o André Auler, no Universal Channel. E aí, um dia ele ligou pra gente, falou assim, ó, meu primo era fotógrafo do jornal O Dia, saiu do jornal e resolveu ir pra guerra, fotografar a guerra. Era o sonho dele, era ter essa experiência. Foi pra guerra da Síria, voltou com material, mais de 3.000 fotos. E procurou o André e mostrou tudo pra ele. O André olhou e falou, cara, isso dá um documentário incrível, vou ligar pra Deeper. Ligou pra gente. E aí a gente falou, ó, cara, a gente tem aqui uma oportunidade de fazer um documentário muito legal e tal. Aí a gente conversou com ele e falou, cara, a gente não tem a possibilidade, inicialmente a gente ia gravar o depoimento dele, né, do fotógrafo, então contando ali como é que tinha sido a experiência dele e mostrar as fotos. Sim. Só que depois a gente falou, cara, a gente precisava de umas imagens de vídeo. Não tem como a gente ter, você não fez e tal. Não, eu não fiz, mas tem um videomaker iraniano, que eu fiquei amigo, que ficou na guerra ali junto comigo, vamos fazer contato com ele. Conseguimos, assim, com muita dificuldade, porque o cara ainda estava lá naquela região e tal de guerra. Conseguimos o contato do videomaker, ligamos para ele, o Sora. E aí, cara, deu tudo certo. Ele cedeu as imagens, entrou de parceiro no projeto e nós montamos o documentário com o material do videomaker iraniano, com o material do Alexandre, o fotógrafo, e aí montamos, demorou 9 meses essa montagem. Uau! Sim. Bem elaborado, A gente né? teve ali a participação do Chave Cortez, que trabalhou também comigo no Universal Channel, que foi quem editou, né? E aí a gente, cara, fez ali, foi um trabalho de muitas mãos pra gente chegar no resultado. Chegamos ali, finalizamos o documentário, e aí tem uma história muito legal disso tudo, assim. O Afonso, que é nosso cliente também hoje, viu o documentário e a gente começou a querer colocar o documentário no circuito brasileiro, assim. Tentamos, e aí... Não é um assunto relevante para o Brasil e tal. E aí não conseguimos colocar nos festivais brasileiros. Aí o Afonso, né, que era casado com o André na época, falou assim, mandou o documentário sem a gente saber para um festival internacional. E a gente ganhou. Uau! Muito, muito aí, bom. Quando a gente ganhou aí a gente começou a mandar para os outros. E aí, cara... Ganhamos melhor filme, melhor produção no
Melhor filme, melhor direção. Melhor filme, melhor direção. No Hollywood Independent Documentary Awards, né? Em Hollywood. E ganhamos mais 8 prêmios. E tivemos 16 indicações, né? Uau. Indicações, né? Para quem não é dessa área, assim, né? Do cinema. Uma indicação, ela já é considerada um prêmio ali, né? Um louro. Você Sim. foi indicado. Sim. E, né, igual uma indicação, vamos dizer assim, né, o Oscar, né? Quando você é indicado, já é um prêmio você ser indicado, né? Então, é a mesma coisa. Então, nós temos aí esses louros, né? Então, no banner lá do documentário tem vários louros, porque fomos muitas vezes indicados. E dessas indicações, ganhamos 8 prêmios internacionais, né? E depois, sim, fizemos alguns circuitos. Aí, depois fizemos alguns circuitos no Brasil. Festival de Petrópolis, Gramado, enfim. Então vocês acabaram, né? Primeiramente sendo honrados, né? Eu falo, é muito legal isso. E a gente, dentro da igreja, a gente vê muito isso acontecendo. De você, às vezes vem alguém, um pastor, alguém de fora, que vem falar na igreja. E essa pessoa é honrada. E vocês acabaram com um filme que vocês produziram, enviado para fora, sem vocês saberem, sendo honrados lá fora. E aí, às vezes, aqui dentro de casa ainda não tinha acontecido, né? É que é uma temática que é muito mais sensível lá fora do que aqui, né? Aqui o Brasil ele não se envolve nesses conflitos. Então, você fala assim, tipo, de guerra na Síria. Pô, eu vou ver no noticiário, mas não vou prestar atenção, vou estar fazendo comida enquanto isso, né? Então, você falar disso pro público americano, que está envolvido diretamente em muitos deles, para você falar isso para outros públicos, acaba sendo mais próximo. Então, primeiro vem o reconhecimento desses festivais, um reconhecimento internacional, depois vem para cá, né? Gera um interesse maior, né? Porque eles acabam que se importam mais, né? Porque afeta eles diretamente. É que nem nesses dias, né? O que tem sido mais buscado no Google nos Estados Unidos? É o conflito que está acontecendo, né? Sim. No Irã e tudo mais. Então. Sim. E no Brasil? Copa do Mundo de Clubes. É a cultura, né? São culturas tem extremamente diferentes. E tem também o fato de que lá fora, né, ainda é muito mais a indústria cinematográfica, né? Ela é E do muito mais- documentário E também, do documentário é muito mais verdade. forte, né? A gente tá conseguindo, graças a Deus, né? O Brasil tá conseguindo, né, assim... A gente tá falando de Hollywood, Los É, Angeles, a sim. terra do cinema, então... Mas- E isso, e foi uma virada de chave, ser reconhecido lá fora, foi essa entrada da Deeper pro mercado internacional, assim, através desse filme, ou vocês já tinham acessado o mercado internacional antes? Não, a gente não tinha acessado antes. Mas ajudou muito, né? Ajudou. Porque, sim. assim, foi talvez a primeira produção autoral, Sim. né? Porque na vida de uma produtora existem 2 caminhos, principalmente, né? O de prestação de serviço e o de produções autorais. Então, até aquele momento, tudo que a gente já havia feito era de prestação de serviço, atendendo aos nossos clientes. Sim. Você ter uma coisa que você produziu, para onde você trouxe o seu olhar... Então, assim, isso foi um marco importante, Sim, né? muito. E é muito significativo você ver a recepção disso, né? Porque até antes de receber esses louros, você diria que receberia esses louros? Sim. Então, Você fala assim, pô, legal, eu gostei do resultado, eu gosto do documentário, mas receber essa validação é muito importante. Sim. Né? Que daí é onde você fala, nossa, o nosso trabalho realmente ficou muito bom. Sim, alguém tá valorizando Sim, ele, né? alguém Não sou eu que tô valorizou, sim. dizendo, não é minha mãe que tá É minha dizendo mãe. que eu sou bonito, entendeu? É alguém dizendo Sim. e não é qualquer alguém, né? Alguém que tem nome, que Um faz festival isso, né? e tudo mais, Sim, e foi muito bacana, né? Receber esse prêmio, a gente foi lá e tal, foi bem legal. E assim, abriu, sim, a gente depois disso, né? A gente conseguiu, ajudou a gente, embora a gente tivesse alguns contatos, né? A nossa história trabalhando para os Estados Unidos começou em Orlando, né? Muito por uma ponte que a minha prima fez, porque minha prima é uma broker lá, né? Ela vende do mercado imobiliário. E ela fez essa ponte pra gente, a gente começou em Orlando. Mas sim, claro, o documentário ajudou muito a gente, porque a gente já tinha um trabalho internacional reconhecido, né? Sim. Então ajudou a gente, abriu portas pra gente, sim. E foi um marco e tá no ar no Canal Brasil.
Legal. Isso porque os clientes também olham para vocês de uma forma diferente, né? Sim. Porque agora não é só uma produtora que presta serviços, mas que também tem um trabalho autoral e que foi reconhecido, né? Não é qualquer trabalho autoral. Exato. Sim. E aí, a gente tá falando de uma produtora com muita bagagem já, muitos comerciais, muitos clipes institucionais. O que motiva vocês hoje a permanecerem com os olhos brilhando, com aquele olhar brilhando pelo audiovisual, pela a paixão mesmo, não só de empreender, mas de produzir tanto peças autorais quanto prestar serviço para grandes marcas que vocês trabalham? Eu acho que é o amor pelo que assim, é o amor pelo que a gente faz. Eu acho que acho que é isso. Acho que respondendo no plural, depois a Eloy complementa. Eu acho que, assim, eu me lembro da primeira vez, do primeiro filme que eu assisti. Eu tinha 5 anos de idade, lançou ET. Meu pai, eu sempre fui apaixonada por cinema e por vídeo. Uhum. Meu pai, no Rio de Janeiro, tinha uns cinemas de rua. Uhum. Então, meu pai me levou para assistir ET. Eu me lembro de eu sentada, era as cadeirinhas, você levava sua cadeira de praia. Então, meu pai levou a cadeira de praia, colocou lá, sentou e me colocou no colo dele. E eu me lembro da sensação de olhar para aquele telão, assim, e ficar encantada com ET. Até hoje, eu tenho uma conexão com esse filme, assim, incrível. Eu sempre choro. Eu amo. E eu lembro desse amor. E esse amor que eu tenho pelo vídeo permanece e me motiva todo dia. E eu acho que é o mesmo que acontece com o Eloy. Eu acho que é uma comunicar. Eu acho que o que me motiva, me mantém, é a capacidade de conseguir traduzir uma mensagem, né? De transmitir uma mensagem. Então, seja numa demanda simples de um cliente, que fala assim, ó, eu preciso me comunicar com o meu público, não sei como, eu preciso dizer isso, não sei como. Então, poder contribuir nessa comunicação. Ou nas peças autorais, né? Que seriam produzidas, que são produzidas. Acho que é isso. Sim. E é muito gostoso, né? Às vezes as pessoas pensam assim, mas é mais gostoso ver um clipe que... A gente teve o clipe do Luan Santana e do Padre Fábio, né? Que foi lançado no Fantástico, na época da pandemia. Uma música super emotiva. Muito lindo esse clipe. E tal. E aí, cara, a emoção de ver o nosso clipe sendo lançado no Fantástico é a mesma emoção quando a gente vê uma série de um cliente institucional nosso saindo no YouTube, cara. Porque eu acho que é isso que o Eloy falou. É você poder transmitir alguma coisa boa para as pessoas. É você poder passar missão, visão e valores daquele cliente de uma forma especial e comunicar as coisas, sabe? Eu acho que é isso. Esse amor por essa linguagem. Ver o produto final, né? Saber Sim. de todos os ingredientes que comporam essa receita, né? Desde do brief, das reuniões, da captação, dos erros de gravações e olhar aquele produto final. E mais do que isso, o que é impagável, o que é gratificante é ver isso, o resultado do cliente Sim. tendo. Então, quando chega e aquela meta que o cliente esperava com o material que foi produzido por vocês, no caso, foi alcançado. Eu acho que isso também acaba sendo muito gratificante. E acredito que também a sensação de conseguir transmitir, né? Comunicar aquilo que o cliente queria comunicar. Porque eu imagino que nas primeiras reuniões, os clientes, né? Imagino eu nessa posição até, preciso falar isso, falar aquilo, mas não sei como. E aí vocês conseguirem traduzir, né? E trazer isso em imagens, em vídeos, gerar uma conexão, uma emoção, né? Trazer um sentido para isso e ver o feedback do cliente, eu acho que esse é o propósito, né? Conseguir transmitir aquilo que a pessoa mesmo não conseguia expor, não conseguia sozinha colocar ali para os clientes, para os parceiros. Acho que essa gratificação de ver esse trabalho concluído vem disso também, né? Sim. Sim, eu acho que é isso. A gente... missão cumprida, né? Teve a gente tem alguns casos, né? Algumas semanas atrás, a gente ficou 2 horas com o cliente, tentando ajudá-lo a chegar
num caminho que ele precisava percorrer antes da gravação do vídeo, sabe? Sim. Ele não tinha o que pedir pra gente, ainda. Uhum. Né? A gente ajudou a clarificar um pouco, né? O que ele precisava. O que ele precisava. Então, a gente ficou ali 2 horas numa conversa com ele e tal. E aí, ajudamos ele, tipo, a enxergar um caminho. Beleza, agora você trabalha com o seu time, aí depois você volta pra gente. Quando você tiver um vídeo pra pedir, a gente tá aqui de novo, tá aqui né? de novo. Sim. Então, acho que a gente é muito mais do que só uma produtora. A gente realmente constrói um caminho, assim, para que as pessoas cheguem no vídeo, sabe? E para que elas entendam o que elas querem, né? Porque Sim. eu acho que, eu preciso de um vídeo, mas para quê? Né? O que eu vou fazer com esse vídeo? E acho que é isso que foi posicionando a Deeper, né? Por que uma empresa do Rio de Janeiro, com tantas produtoras lá, Sim. se dispôs a trabalhar com a gente? Por que as de lá não foram capazes de atender? Por conta desse posicionamento. Né? De ter ouvidos muito grandes para a demanda que eles estão trazendo, uma atitude propositiva, né? Então, eu não vou executar só o que você está me trazendo, eu vou ser crítico em relação a isso, te propor caminhos diferentes que talvez você não tenha pensado. Eu acho que é isso que foi posicionando a gente. Sim. E é o que a gente conversava, sei lá, uns 5 anos atrás, eu lembro num intervalo que eu estava com o Eloy lá no Lab, e a gente falava exatamente disso. De ser uma empresa hoje no mercado que resolve os problemas e mais do que isso, tem o ouvido altivo. Essa escutativa de entender a necessidade do cliente. E não só isso, entender o produto do cliente. Eu lembro quando vocês trabalhavam com aquela empresa, não sei se pode citar o nome, mas eu vou falar aquela empresa que tem aqueles produtos que vocês fizeram até aquelas imagens 3D. Sim, gente, eles fazem também vídeos 3D. E você falava que eles já tinham passado por outras produtoras que não entendiam sobre o produto. Então, não buscava entender o produto, a necessidade para que o produto servia. Então, não ficava o mesmo produto final. Então, é sobre isso. Então, essa venda consultiva... É sobre isso. É sobre isso. Gente, é o meme aí do TriCast. Então, é sobre isso. Você entender o seu cliente, você consegue, com o vídeo, dar esse... Entendendo muito bem, obviamente, o que ele quer, fazer um produto final que vai, no final das contas, ser incrível. Sim. E aproveitando, então, né, para os nossos ouvintes, telespectadores, quais dicas vocês poderiam trazer, assim, para os empreendedores que estão ali, talvez, começando... Quais não? Quando a gente fala de TriCast, é 3 dicas. Não, tem que ser 3 Pelo dicas menos 3 dicas, então. para o empreendedor que grava com o celular na mão. Como que ele consegue extrair? O empreendedor está começando agora, antes dele... ele não tem ainda o capital de giro lá, o fluxo de caixa para contratar a Deeper. Que dica que vocês dão para quem vai fazer a sua própria gravação? Assiste Videomaker Guerrilheiro no YouTube, curso do meu sócio. Ele gravou. Eu fiz. Very good. Muito bom. Very good. Não, acho que é sério, ele gravou um curso muito bom, chamado Videomaker Guerrilheiro, que tá no YouTube gratuitamente, você pode assistir, né? Você vai ter várias dicas boas. Eu acho que é isso, é você procurar informações, né, básicas ali, né, de não gravar contra a luz. Dica 1 é a iluminação, então, vai. Vamos deixar 3. Cara, vamos deixar o diretor de fotografia falar. Eu colocaria o conteúdo em cima da técnica. Então, tipo assim, beleza, ficou mal gravado, mas pelo menos o conteúdo foi bem pensado. Que é você primeiro pensar o que, depois o como. Então, assim, eu preciso atingir o meu público, comunicar isso, tá? Então, isso é o primordial. Tem pessoas que vão se preocupar primeiro com a luz, primeiro com o figurino, primeiro com a maquiagem, para depois se preocupar com o conteúdo. E o conteúdo pode estar completamente desalinhado com o propósito, né? Então, eu preciso comunicar alguma coisa com o meu público e o conteúdo não faz isso, não cumpre esse propósito, não atinge essa meta. Mas eu tô com um bom figurino, eu tô maquiada, eu tô com o cabelo cortado, tá. Não adiantou de nada. Então, primeiro o que, depois como. Beleza, o como é importantíssimo, mas coloque em segundo. Entendeu? Então, essa primeira conta como uma dica ou duas? Não, contou como uma, né? Então, a primeira dica que você tem que se preocupar é com o quê.
que você vai? Pra quem você quer comunicar? Qual que é a meta? Quem você quer atingir? O quê? Depois como? Iluminação, figurino, tal. Tenho o meu conteúdo, sei o que eu quero falar, pra quem eu quero comunicar, o que eu quero vender. E depois? Áudio ou iluminação? Imagem ou áudio? O que é mais importante? Eu já ouvi falar, tem um amigo meu, dono de agência também, o Eduardo, ele fala assim, ó, um vídeo com a imagem ruim dá até pra assistir, mas com um áudio horroroso não dá. Sim. Tem isso? Faz sentido essa fala dele? Eu acho que depende da peça, Uhum. né? Porque, assim, a maioria das pessoas que vão gravar, sei lá, um story, elas vão estar o quê? Falando, né? Então, tipo, eu preciso entender o que você está dizendo. Sim. Se você tiver mal iluminado, mas eu estiver entendendo o que você tá dizendo, né? Beleza. Porque a parte principal daquela comunicação é o A áudio, fala, né? Sim. né? Agora, por exemplo, se eu vou fazer, sei lá, tipo, a comunicação de uma lanchonete, né? Cara, não importa se a música é boa, se o que você tá falando tá legal. Se o hambúrguer tiver horroroso, ninguém vai comprar. Então, assim, cada peça vai demandar uma priorização, né? O que eu quero Tá vendo? comunicar, né? Primeiro. Isso é um erro que você vê em cardápio de lanchonete o tempo todo. Putz, o lanche aqui, tá, nessa foto, ele tá incomível. Ele tá horroroso. Às vezes é até bom e gostoso e até chega bem apresentável, mas na foto... É o inverso do McDonald's. No McDonald's, a foto é maravilhosa e a hora que o lanche chega, você se decepciona. Aham. Sim. Na maioria das lanchonetes, é o contrário. A foto é horrível, você até gosta do lanche, mas a foto é horrível, né? Sim. Então eu falo foto, mas poderia ser um vídeo postado no Instagram, Sim, entendeu? sim. Então, tipo, depende da peça. Então, cada uma vai exigir uma hierarquização, né? Então, segunda dica, se a pessoa sabe muito bem o que, ela vai saber se o áudio é mais importante ou a imagem é mais importante. Eu acho que tem telefones, por exemplo, você tá um iPhone, né? A gente sabe que ele capta o áudio muito bem. Então, de repente, né, se você tem um iPhone, se você não tem um microfone, né, portátil, ele vai fazer um bom trabalho ali. Porque às vezes é um investimento acessível. acessível pro empreendedor. tipo- Como a gente tá falando para empreendedor, normalmente, às vezes, você vai pegar lá um pouco do seu caixa e investe num bom celular. Porque, Sim. às vezes, é aquilo que vai fazer ele vender mais, mostrar, né? Como você disse, ter um áudio mais para ele Sim. comunicar. Eu acho procurar, né, aparelhos que as pessoas estejam falando boas coisas sobre a questão de captação, né? Sobre a câmera, sobre essa questão do áudio. Eu acho que isso ajuda, assim. E eu acho que uma dica 2B, vai, eu tô com a terceira na cabeça, mas eu pensei numa 2B. Não reinventa a roda. Não reinventa a roda. Você sabe alguém que faz bem uma comunicação para o seu tipo de negócio? Cara, copia. Sim. Copia, Nada velho. se Você não cria, precisa... tudo se copia. Tudo se Tipo assim, copia. a vanguarda da comunicação publicitária em determinados segmentos, ela é muito exigente. Sim. Você vai pegar uma grande agência, você tem, sei lá, tipo 10 pessoas numa mesa pensando em como ser disruptivo para aquele segmento, para aquele cliente. Ah, mas eu sou pequenininho, não tenho nem agência. Cara, então não inventa, velho. Exato. Sim. Copia o que todo mundo tá fazendo. E isso é legal, porque tem gente comprando curso de como ser viral. Se ele fizesse um search lá, ele pesquisasse no Instagram dele, um concorrente, alguém no nicho, e procurasse os vídeos mais assistidos daquele segmento, tá aí, aprendeu a ser viral e tá lá comprando curso de como viralizar. Então é isso. Até porque, às vezes, até mesmo quem consegue ser disruptivo num determinado segmento, ele não inventou tudo aquilo. Ele soube reunir vários ingredientes numa receita nova. Então, assim, também quem é disruptivo não está inventando tudo. Está recombinando. Sim. Né? Tipo Exato. assim, hoje a gente está vendo a Marisa Maiô, né? Pô, ela não foi inventada do zero pelo seu criador. Se você for fazendo uma engenharia reversa, você consegue ver que ingredientes já existiam e que ele combinou para chegar nessa personagem, Sim. entendeu? Uhum. Então, assim, não inventa. É, Mas eu essa não era a dica 3. Aham. Eu acho que o que é válido ressaltar, o que a gente vê assim como dicas, né, de não copiar, é não copiar quem é o outro. Então, se eu sei o que eu quero comunicar, quem são os meus clientes ali ideais, né, quem eu quero atingir, eu vou copiar talvez a forma da gravação, o estilo de roupa, o estilo de comunicação, e não o conteúdo. Exato. E é muito importante o que você está falando, porque muita gente às vezes
que é copiar até o jeito da O outra conteúdo. pessoa. Não, Você não sim. precisa ser Não um passa a personagem. verdade, Então copia o estilo como, do né? vídeo. Referência. A ideia, o o conceito. É pegar referência, né? Ser O que a gente genuíno, chama de autêntico. referência. Sim. Quando você vai fazer um vídeo para um cliente, né, a gente busca referência. Uhum. Referência não quer dizer que a gente vai copiar exatamente tudo aí, mas você tem uma boa referência, né? Exato. Então, assim, né, se você trabalha com finanças, por exemplo, eu amo Natália Arcuri. Uhum. Sim. A gente já trabalhou com ela, uma pessoa bacana, legal, que fala coisas coerentes, assim. Sim. Então, assim, quem é de finanças, né? É legal, Sim. usa como referência. Mas ela já tem um ar de descontraído, né? De brincadeiras, disso, Exato. daquilo outro. Vai eu me encaixar num negócio desse? Não vai, Não. porque não sou eu. Eu acho que, assim, nesse caso, né? Você usar como referência não é você copiar ali tudo, né? Sim. Mas é você, assim, ter uma boa referência de, assim, olha, ela usa aqui quadrinhos no fundo. Olha, ela usa uma planta. Olha, Sim. o enquadramento, né? Então, você ter referência, né? Não é, tipo, Ctrl-C, Ctrl-V, né? É só usar Sim. como referência. Exatamente. E a dica... Ó, todo mundo tá... O Eloy falou da dica 3 e eles já estão esperando. Rufem os tambores. Vai falar agora ou vai deixar pro final? Não, vou falar. Porque acho que é uma coisa que o digital possibilitou, que antes talvez demandasse muito trabalho para descobrir, que é medir os resultados, né? Antes, se você tinha, por exemplo, uma campanha em rede nacional, como que você sabia que aquilo tinha realmente atingido as pessoas? Você precisava pôr gente na rua para fazer pesquisa. Tipo, você verdade. viu essa campanha que passou no intervalo do Jornal Nacional? Né? Hoje não, hoje você está colocando isso ou em mídia patrocinada ou mesmo no orgânico e você consegue medir os resultados. Então, não precisa ficar à mercê de crendice. Né? Tipo, dizem que para o meu segmento o vídeo assim é bom, vou fazer. Não, você pode até fazer, mas pelos resultados, valide isso. Não siga fazendo, né, de maneira completamente indeterminada. Sim. Acho que isso tem alguns livros que falam sobre essa mentalidade enxuta de startup mesmo, né? Tipo, se você for errar, erra rápido. Uhum. Né? Erra rápido, cara. Descobre logo que aquilo que você está Sim. fazendo não está dando resultado e muda. Sim. Né? Então, medir é uma etapa que hoje a gente consegue fazer com muito mais precisão, por conta das ferramentas onde esses conteúdos estão sendo veiculados, e é imprescindível. Tem gente que faz, não mede, e depois fica lá, né? A gente Perdendo tempo. A gente acaba tendo muita experiência disso no marketing digital, quando se fala em resultados, porque quando a gente sobe uma campanha de marketing, a gente sobe alguns criativos. Cada criativo, ele vai dar um insight lá. E a gente sabe, às vezes, com aquele que não teve muito clique, com aquele que teve mais clique, qual que é o melhor criativo Sim. e qual que é o pior criativo. Sim. E às vezes é que nem muitos hoje criadores de conteúdo e muita gente que vende através dos anúncios online faz, tem gente que grava centenas de conteúdos, às vezes só trocando um blazer, trocando o local, trocando o jeito de falar, às vezes o mesmo roteiro, mudando algumas peças de roupa, por incrível que pareça, e por algo que às vezes a gente desconhece, que é o algoritmo, às vezes, do Meta, vai por algum motivo que a gente não sabe o quê, e desconhece e desconfia do profissional de marketing e fala, não, porque o blazer verde, lógico, o verde... Não puxando a sardinha pro Palmeiras, obviamente, mas o verde ia dar resultado e tem dado resultado. Mas, não, brincadeiras à parte, a gente não sabe. E é uma loucura isso de inteligência artificial. A gente já vai até entrar pra gente fechar, porque a gente tem uma criança aqui, gente, e ela precisa jantar, e ela... Enfim, nós tá terminando, o papo tá muito gostoso, mas é isso, a gente não sabe. Então, o criativo que você tá falando, medir é extremamente importante. É igual você entrar numa rua, você tá com seu GPS, seu Waze da vida lá, recalcula a rota rápido. Vê lá os insights, olha, seja minucioso com as métricas, né, Eloy? Você Sim. falou, isso é muito importante. Quando você olha as métricas de um vídeo, seja não só métricas de vaidade, que a gente fala de views, visualização, você vê cada vídeo ruim tem view, mas não somente métricas de vaidade, mas métricas como cliques, comentários, algumas conversões que óbvio, para alguns segmentos vai ser importante o view. Para outros, não vai valer, não vai colocar dinheiro no caixa dessa empresa. Então, é identificar essas métricas, estar ao lado de pessoas que sabem ter essa mente mais analítica, né? Para lidar com base de dados, enfim, isso interfere diretamente no faturamento das empresas.
Que é o que vai depois Sim. balizar se você vai achar caro ou barato aquilo que você produziu. Sim. É tipo, pô, gastei uma grana. As métricas vão me mostrar se esse dinheiro foi bem investido ou se eu joguei fora. Agora, Exatamente. tem uma quarta dica que não tem a ver com audiovisual, mas já que a gente tá, o objetivo é ajudar empreendedores. Então não também. vamos chamar de quarta dica, vamos chamar de dica bônus. A gente para no 3. Dica Então, plus. dica plus, dica bônus. Dica Plus Advanced. Uhum. É o seguinte: olhe para sua empresa com Sim. carinho. Não deixe nenhum setor na mão de outra pessoa. Olhe para todos eles. Assim, Uhum. a gente, às vezes, principalmente quem trabalha muito com criativo, a gente fica muito envolvido ali com criativo e tal. Olhe para todos os setores da sua empresa. Por mais que seja uma empresa pequena, você tem ali, né? A gente tem aqui a Lud cuida do nosso financeiro, né? E cuida super bem. Mas, assim, a gente faz, né, reuniões ali de 15 em 15 dias. Estamos ali junto e tal, conferindo, vendo, acompanhando. Né? É muito importante isso, né? Eu acho que Estar isso... próximo, né? Isso é uma lição importante, eu acho, assim, que a gente aprendeu, assim. Olhe. Nós que estamos perto. E, gente, é isso. Às vezes a gente tem experiências como empreendedor que vai calejando a gente, nos tornando mais fortes. A gente tem uma história de bastidor muito forte, que talvez em outro podcast a gente vai poder compartilhar, quando até mesmo o caso se desenrolar e tudo mais. Mas são lições que a gente vai aprendendo ao longo da vida. Então, a gente tá perto. Esteja próximo à sua equipe. Veja, e aí tem tudo a ver também com métricas que a gente tá Sim. falando. Sim, tudo. Acompanhe, né? Porque Acompanhe se tudo. você só confia em quem tá gravando vídeo, em quem tá cuidando Exato, do igual... marketing e não sabe o que de fato tá sendo transmitido, Esteja será que é atento. aquilo que você queria que fosse transmitido? Sim. Pode ser que não. Uhum. E precisamos acompanhar, né? Por isso, o resultado é totalmente diferente quando tem um cliente que contrata, por exemplo, a Deeper hoje e está próximo, né? Faz Sim. as reuniões, passa o brief certinho, do que aquele cliente que vai, faz um vídeo pra mim. Às vezes aí chega lá, quanto que é a taxa de retrabalho de um cliente desse? Eu sei que hoje vocês têm uns processos, não vai acontecer coisas assim. Mas tem gente que hoje vai entregar um serviço e acaba olhando pra dentro do seu cenário e acaba tendo muito retrabalho. Por quê? Porque isso você confiou demais, achou que o cliente era super legalzão, mas chegou na hora e falou assim, não tem nada a ver do que eu queria. Tem que se adivinhar, né? Se fica como plus alguma coisa, isso que você acabou de trazendo, de estar próximo à equipe, estar próximo às pessoas, e esse olhar de fiscalizar mesmo, acaba sendo às vezes crucial, é uma coisa que às vezes a gente não se liga e a gente só delega, mas no final das contas acaba delargando, né? Foi umas lições que Delegar é diferente de largar. Exato. Às vezes a gente aprende do jeito mais difícil, mas aprende. Exato. Gente, bate-papo maravilhoso, e eu quero finalizar com o papo do momento, que é a questão da IA. Né, Lud? A gente tem vídeo, aqueles vídeo mesmo da senhorinha, e o brasileiro não tem limite. O quanto a IA hoje vai influenciar na questão do audiovisual? Quero saber, vocês já estão utilizando IA? Qual que é o jeito de tatear para não perder tanto, ser produtivo, mas não perder a autenticidade? Qual que é o limite? Hoje vocês entendem que existe um limite para se usar IA? Como que funciona dentro do audiovisual? Bom, primeiro que IA é muito amplo, né? Uhum. Eu diria assim, você vai ter a IA generativa, que vai estar gerando áudio, vai estar gerando vídeo, vai estar gerando foto. E você tem outros recursos de inteligências artificiais que já existem há mais tempo. Uhum. As que já existem há mais tempo, elas já deveriam estar no workflow de qualquer empresa. Uhum. Porque não tem por que você não usar. Né? Então, assim, é como todas as ferramentas que foram surgindo ao longo do tempo. Né? Então, tipo assim, eu ainda estaria mandando mídia XDK? Sim. Claro que não, né? Então, assim, os recursos vão surgindo, você tem que trazer, porque isso melhora a tua produtividade, economiza seu tempo, enfim, é ferramenta, né? As IAs generativas, né, pensando no que a gente tem visto hoje em termos de Google VO3, Runway, todas essas de geração de vídeo, elas têm uma estética ainda que não é equiparável à de uma gravação, mas eu não enxergo isso como um problema, porque as pessoas elas têm gostado e vira trend
aquele tipo de estética aparentemente tosca, Aham. né? Então, assim, a gente dá risada de ver essas coisas e vai ter uma clientela que vai falar assim, cara, eu quero isso. Sim. Aham. Ah, mas ainda fica aquém de uma coisa gravada. Ótimo, é isso que eu quero. É E isso que vai vocês conseguem vender. entregar, né? Vocês hoje têm esses caminhos que vocês já ou contratam ferramentas generativas que fazem isso e conseguem o cliente, por exemplo, Eloy, eu quero um vídeo com igual daquela senhorinha que tem um repórter, faz isso pra minha empresa. Vocês conseguem fazer, né? A gente não pode perder de vista que as redes sociais são plataformas onde você vai buscar algum tipo de entretenimento, é um lugar onde você vai buscar prazer, né? Sim. Então, assim, não é uma coisa... Ah, beleza, é tosco, mas é engraçado. Uhum. E se eu tô lá e eu tô me entretendo, eu tô rindo, ótimo. Funciona. Se a sua marca se comunica comigo através de um conteúdo cômico, perfeito. Sim. É claro, não vai caber para todo mundo, para todo tipo de serviço, para todo tipo de produto. Sim, exato. Mas para um ou outro, não é um problema. Sim, É isso aí. eu acho. E IA é barato, eu acho um barato. Meu avô de 90 anos usa IA, gente. E o medo das produtoras que acham, não, mas a IA tá vindo aí e vai acabar com as produtoras. Vai acabar com as produtoras? Gente, é igual quando falaram que... Como é que é? Deixa eu ver aqui. Que o computador... Toda a revolução, né? Que acontecia, toda a evolução que acontece, as pessoas ficam com medo de acabar alguma coisa, né? Sim. Inevitavelmente, às vezes, acabam mesmo algumas Aham. coisas. E tudo bem, o mundo se transforma, as coisas se transformam, a gente se adapta, a gente tem que ser adaptável. Eu acho que quando você é empreendedor, você tem que ser adaptável. Uhum. Você precisa estar de olho assim, cara, agora o que eu vou transformar isso daqui? Ou será que é o tempo disso aqui acabou e eu vou ter que começar outra coisa? Se Sim. reinventar. Porque assim, você não pode, se você empreende, você não pode ficar ali dentro de uma caixinha, sabe? Então, eu acho assim, mas eu ainda acho, nesse momento, pelo cenário que nós estamos, Uhum. eu acho que, inclusive, estive conversando com um cara que é especialista em IA no encontro de empresários e eu conversei com ele, ele falou, não, cara, o que vai acontecer é que a gente vai ter pilotos de inteligência e vocês vão ser tipo storytellers. E a gente caminha, eu acho que para isso, assim, porque a gente conta histórias. Então, inevitavelmente, em algum momento, o que nós vamos fazer é, da mesma forma que a gente pilota uma ilha de edição, a gente vai pilotar uma IA. Uhum. Sim. Mas a história vai precisar, vai continuar existindo Precisando e ser- precisando ser contada. Mas, assim, é a mente, né? E a criatividade de quem tá contando essa história. Como que eu vou contar essa história? E isso a IA não consegue fazer. Ela Sim. não dá um prompt pra ela mesma, Uhum. sabe? Nossa, Então- perfeito. É a Há cabeça controvérsias. pensa. Eu acho que é futurologia você querer dizer não vai acabar. Ninguém sabe. Aham. Ah, sim. Isso é né? verdade também. Agora, se acabar, eu acho que a gente engatilha uma reflexão de ordem mais antropológica, sociológica, muito, filosófica. Que é assim, se acabar, por que isso seria um problema? Exato. Porque assim, se for para termos IAs e robôs fazendo o trabalho enquanto a gente fica em casa se divertindo com a família, zero problema. Sensacional. Né? Que é o que eu já vi algumas pessoas falando assim, eu não quero uma IA para escrever e pintar quadros. Eu quero escrever e pintar quadros enquanto ela lava a louça. Né? Então, assim, Exato. eu acho que aí entra numa reflexão muito mais ampla Sim. sobre trabalho, Estilo sobre organização de vida, né? social. Ah, sim. Sim. Aí a gente faz outro podcast. aqui. Exatamente. E achei sensacional sobre você. O empresário tem que ter esse sentimento que você disse, Nath. Não ter medo. A gente tá. Se alguém empreende, tem que estar disposto a se reinventar. Sim. A gente. A agência Trinity, que já tá indo para o seu 13º ano, e vocês que estão já indo pro. Tem algum nome quando fala 15 anos? Debi. Como? Debi. Eu não. A Nath já é Nós mais. estamos no Debi. Bodas de sei lá o quê. Exato. Enfim, é um não ano muito sabemos. comemorativo e a gente teve que, ao longo desse tempo, se reinventar, várias mudanças. E é isso, a gente fecha esse bate-papo extremamente gostoso falando... Eu acho que fica essa mensagem.
se reinvente, não tenha medo de empreender. Sim. Mostre, conte histórias que hoje, ainda que a gente tenha uma produtora que vai ser contada por nós, que talvez um dia possa ser contada por IA, enfim, não sabemos. Mas Sim. não deixar de contar histórias. E o fator mais importante, que é as pessoas. Só existe história porque existem pessoas. E a gente focar nisso, para que a gente tenha realmente, foi muito legal você falar isso, ter tempo com as pessoas que a gente ama, ter tempo com a nossa família. Minha filhinha tá vindo aí, quero ter tempo. Se a IA vier... Você não vai querer um agente para ficar fazendo as suas Com coisas? Exato. Eu certeza. quero um agente para que eu possa ter tempo de qualidade com ela. Justo. É isso. Que delícia esse final. Nath, Sobre. Eloy, você quer concluir com mais alguma coisa? Sobre isso. É sobre isso, gente. E não sobre aquilo. É sobre Sobre isso, não aquilo. sobre aquilo. Vai com medo mesmo. E vai É com isso. medo mesmo. Muito obrigado. Deus Obrigada, abençoe gente. vocês, a empresa de vocês. Que Vocês vocês também. continuem prosperando e tenham mais longos anos de prosperidade. É o que eu desejo para a empresa de vocês. É isso. Fechou, obrigado. Muito obrigado, Nath. Muito obrigado, Obrigada, Eloy. gente. Obrigado, gente. Obrigado pra você que ficou até aqui. Eu sei que você ficou com gostinho de quero mais. Talvez a gente vai ter um papo futurologista com o Eloyzão aí falando sobre os devaneios psicológicos e antropológicos que ele tem muito conhecimento disso. Mas é isso, um beijão e vamos prosperar junto. Em Fé Finanças. E marketing, um beijão e até o próximo TriCast. Até. Tchau, tchau.